O xadrez é um jogo de estratégia disputado por 2 jogadores sobre um tabuleiro dividido em 64 casas. Cada jogador controla 16 peças de uma única cor, branca ou preta, sendo elas um rei, uma dama, 2 bispos, 2 cavalos, 2 torres e 8 peões. O objetivo do jogo é o checkmate, que é a captura do rei adversário. Uma das regras do xadrez determina que o jogador que conduz as peças brancas deve iniciar o jogo. Mas de onde exatamente vem essa regra? Por que as peças brancas fazem o primeiro lance? Essa é uma dúvida muito comum. Todo enxadrista, amador ou profissional, provavelmente já deve ter feito esse questionamento. Nesse vídeo, buscaremos responder a essa pergunta. Mas, antes disso, deixe o joinha, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Dessa forma, você receberá um aviso toda vez que sair um vídeo novo. Bem, vamos prosseguir com o tema. Ao contrário do que muitos podem imaginar, nem sempre o jogador com as peças claras é quem começava a partida. Para se ter uma ideia, o compositor e enxadrista francês André Philidor publicou em 1749 a obra Análise do Jogo de Xadrez, um dos primeiros tratados sobre o jogo, o qual foi considerado por mais de 100 anos referência no assunto. No tratado, é possível encontrar uma partida em que as peças escuras realizavam o primeiro movimento. Em 1834, o jogador britânico Alexander MacDonald e o francês Louis de la Bourdonnais disputaram uma série de matches para determinar quem era o jogador de xadrez mais forte da época. MacDonald preferiu jogar com as peças pretas nas partidas em que teve o primeiro lance. Até meados do século XIX, não havia uma regra clara definindo quem deveria fazer o primeiro lance. Geralmente, a ordem dos jogadores era definida por um sorteio, e o vencedor poderia escolher com qual cor ele iria jogar. Foi então que Johann Lowenthal, mestre inglês e um dos melhores jogadores de xadrez de sua época, escreveu 2 cartas para o secretário do Clube de Xadrez de Nova York, o Frederick Perrin, propondo mudanças na regra. O secretário informou ter recebido os comunicados do Sr. Lowenthal no primeiro Congresso Americano de Xadrez em 1857. Na página 84 da ata do Congresso é citado um trecho de uma das cartas, abro aspas, a conveniência de dar sempre a primeira jogada nas partidas publicadas ao jogador de peças brancas, fecho aspas. Apesar da sugestão, essa regra não foi adotada imediatamente, e os jogadores dos torneios mantiveram a flexibilidade no primeiro lance. No 5º Congresso Americano de Xadrez, em 1880, foi inscrito na página 164 do Código de Leis do Xadrez. Abro aspas, o direito do primeiro lance deve ser determinado por sorteio. O jogador deve sempre jogar com as peças brancas. Fecho aspas. Em 1889, Wilhelm Steinitz, o primeiro campeão mundial de xadrez, escreveu em seu livro O Moderno Instrutor de Xadrez que, abro aspas, em todas as partidas e torneios internacionais e públicos de xadrez, o jogador de brancas é quem deve começar a partida. Fecho aspas. A partir daí, o consenso de que as brancas deveriam fazer a primeira jogada cresceu cada vez mais, até que, em 1931, a regra finalmente foi oficializada pela Federação Internacional de Xadrez. No manual da FIDE, é possível encontrar a regra no primeiro artigo das Leis de Xadrez. Abro aspas. O jogador com as peças claras faz a primeira jogada. Depois os jogadores se alternam, sendo que o jogador com as peças escuras faz a jogada seguinte. Após a definição da regra, iniciou-se um debate sobre a vantagem do primeiro lance. Enxadristas profissionais e teóricos do jogo defendem de maneira geral a ideia de que as brancas começam o jogo com alguma vantagem sobre as pretas. As estatísticas mostram que o percentual de vitórias das brancas é de 37% contra 28% das pretas
em aproximadamente 1 milhão de partidas no database. Mas será que esses resultados se devem ao primeiro lance por si só ou existem outros fatores envolvidos? Em 1939, o mestre americano Weaver Adams afirmou que o branco estaria ganho após o lance 1 e 4. Já o grande mestre russo Evgeny Sveshnikov afirmou em 1994 que um jogador deveria vencer com as peças brancas e se contentar em empatar com as pretas. Steinitz possuía uma visão um pouco diferente. Na página 32 de seu livro clássico, O Moderno Instrutor de Xadrez, o jogador austríaco afirmou, abro aspas, com os melhores lances de ambos os lados, um empate deve ser o resultado legítimo. Fecho aspas. Bom, resumindo a história, desde as suas origens, nunca existiu uma regra clara no xadrez determinando a obrigatoriedade das brancas iniciarem a partida. Foi somente a partir do final do século XIX e início do século XX que o movimento a favor da regra ganhou força entre os jogadores e organizadores dos torneios. Mas por que exatamente essa ideia teria se popularizado? Quais seriam as motivações por trás da decisão de se adotar essa regra? A resposta é que não existe uma explicação clara. O que temos são apenas especulações vagas e sem evidências concretas. A teoria mais controversa afirma que havia questões raciais envolvidas na implementação dessa regra. Na página 10 da ata do 6º Congresso Americano de Xadrez, em 1889, Steinitz classificou o xadrez como sendo um dos passatempos intelectuais das nações civilizadas. Vale ressaltar que naquela época, os europeus em geral não consideravam a África como um local civilizado. Por exemplo, na Conferência de Berlim de 1884, os líderes das potências europeias se reuniram para discutir a divisão do território africano. A ocupação do continente foi realizada sob a justificativa de missão civilizatória, ou seja, os europeus levariam o cristianismo e as bênçãos da civilização ocidental às populações nativas. É possível que essa visão tenha influenciado os mestres do xadrez a proporem essa regra? Sim, existe essa possibilidade, mas não é possível afirmar com 100% de certeza. Uma curiosidade, em 2019, Magnus Carlsen e Anish Giri, número 1 e número 4 do mundo, respectivamente naquele ano, postaram um vídeo nas mídias sociais como parte de uma campanha das Nações Unidas pela igualdade e pelo combate à discriminação. No vídeo, os dois mestres quebraram a regra e iniciaram a partida com as peças pretas. Em seu site moveforequality.com, a campanha reforçou que este se tratava apenas de um gesto simbólico, com o objetivo de alertar para a diferença de oportunidades que existem no mundo real entre pessoas de diferentes raças. Uma outra teoria mais plausível é a de que a regra do primeiro lance das brancas progrediu naturalmente devido à própria literatura do xadrez. À medida que mais pessoas queriam aprender a jogar, os livros e manuais de xadrez se tornaram essenciais. Os autores desses manuais precisavam padronizar a forma como apresentavam os diagramas. Como padrão, os diagramas colocavam as peças brancas na parte inferior da página. Dessa forma, o leitor tinha a impressão de estar jogando de brancas. Desde então, isso se tornou uma espécie de padrão. Os autores de xadrez passaram a escrever as anotações do ponto de vista do leitor e, portanto, favorecendo a perspectiva das brancas. A notação algébrica de xadrez, baseada no sistema introduzido por Philip Stama, registra as casas do tabuleiro a partir do lado das brancas. Com base nessa teoria, é bem provável que os jogadores de xadrez propuseram que as brancas fizessem o primeiro lance como uma forma de se padronizar o jogo. Independente das motivações que levaram à adoção da regra, podemos concluir que as brancas jogam primeiro por uma simples convenção estabelecida pela comunidade de xadrez ao longo do tempo e que permanece até os dias atuais. De certa forma, é uma regra que facilita a organização de torneios oficiais e o registro das partidas. Porém, se você estiver jogando uma partida casual,
nada o impede de quebrar as regras. Sinta-se à vontade para escolher a cor que você quiser, caso jogue primeiro. Enfim, o vídeo já ficou longo, eu espero que eu tenha conseguido dar uma resposta minimamente satisfatória. Novamente, eu peço para que você se inscreva no canal e continue apoiando o nosso trabalho. Até mais, fui!